Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Hoje eu vou conversar com você sobre vou começar a introdução alimentar. E agora? Então, eu sou Carol Leivas, eu sou nutricionista infantil com muito amor, com muito orgulho. Eu guio mães com bebês até 2 anos se sentirem seguras e terem filhos que comem bem e de tudo. E para que essas mães tenham filhos que comem bem de tudo, a gente precisa de uma boa introdução alimentar. Não tem como, não tem outra forma da gente conseguir um filho que coma bem de tudo se a gente não fizer uma boa introdução alimentar. Então, construir uma boa base lá na vidinha, né, dos nossos bebês e dos filhos. Então, boa noite para quem está chegando. Hoje, então, a gente vai conversar sobre esse início da introdução alimentar, então, quando a gente começa. E quando a gente fala, né, quando vem essa fase, introdução alimentar, o que que vem na sua cabeça? Né? O que que você pensa quando é o assunto introdução alimentar? Porque eu, quando tive a minha primeira experiência, né, com a minha primeira filha, que hoje já tem 7 anos e pouco, então faz uns 7 anos que eu comecei esse processo com ela. No primeiro momento, né, vem muita coisa positiva, né? A gente é, tem muitos desejos, tem muitos sonhos, idealiza muita coisa, cria uma expectativa muito grande. E também, né, eu senti um pouco de peso, né? Porque afinal de contas, nutricionista, né? Por ser nutricionista, as pessoas já esperam que a nutricionista só coma, né, salada, enfim. Quando às vezes alguns amigos vinham, comendo algum doce, alguma coisa, mas você é nutricionista. Então eu comecei, desculpa, bati, comecei a pensar nesse peso também com relação à introdução alimentar da minha filha. Então começou a surgir várias coisas na minha cabeça, e eu pensei, não, eu preciso ter clareza nesse momento, é um momento muito importante, né, que é essa base que eu vou dar para ela. Então, vai ser muito importante que eu consiga saber direcionar. Então, preciso ter calma. E fui estudar muito, 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 muito. E sempre conversei muito com o meu marido. Então, e aí a introdução alimentar da Valentina foi muito tranquila, né? A gente foi bem numa época que começou o boom do BLW aqui no Brasil, e então era tudo muito novo, muito diferente, né? Muitas pessoas olhavam com aquele olhar, né, reprovador e, meu Deus, o que você está fazendo com essa criança? E que horror, que absurdo, onde já se viu? Mas quando a gente, né, como no caso eu enquanto mãe e você também enquanto mãe, faz uma decisão para o seu filho, para o seu bebê que você entende que é a melhor, você fica tranquila. Os julgamentos não vão afetar. E isso é muito importante, né, que você esteja tranquila e sabendo o que você está fazendo. Porque os julgamentos eles vão acontecer independente do que você faça, né? E aí, então, né, passamos pela introdução alimentar da Valentina, foi uma introdução super tranquila. Aí depois teve a introdução alimentar da Dora, então com outras expectativas, porque afinal de contas, né, nós já tínhamos, né, e eu enquanto mãe e nutricionista já tinha, né, percorrido todo um caminho, e então criam-se mais expectativas, né? Só que, né, como eu falo muito aqui, a gente precisa entender, e você precisa entender que cada bebê é único, que não existe uma fórmula mágica, então não existe algo que vai dar sempre certo para todos, né? Então por isso que um acompanhamento individual sempre vai ser muito importante. Por quê? Porque cada bebê é único. E aí foi o que eu vivi, né, com a minha segunda experiência. Então, a Dora
não, não, no início sim, ela se desenvolveu, né? Normalmente começou quando você começa lentamente, que o bebê começa, né? Com todas aquelas experiências. Então, esse começo foi muito tranquilo. Só que depois ela começou a demorar para passar, né? De fase, né? Na introdução alimentar. E então isso me acendeu alerta, né? A gente foi, fez toda uma investigação, fez tudo que precisava ser feito, né? Aí então a importância do olhar para o individual e pronto, conseguimos finalizar essa jornada. Então, com duas filhas, né? Comedoras competentes, né? Porque o que é o comedor competente? Então, já falei algumas vezes aqui, o comedor competente vai ser o bebê, então já a criança lá com 2 anos, então quando a gente finaliza a fase da introdução alimentar, a introdução alimentar ela vai dos 6 meses até os 2 anos, então dos 6 aos 24, nós temos 18 meses para fazer um ótimo trabalho. E ao final dessa fase, o que a gente espera? Que esse bebê tenha conseguido evoluir e que ele seja um comedor competente. Porque um comedor competente é aquele bebê que, então, uma criança que vai comer com prazer, que vai saber se comportar no momento da refeição. Não estou dizendo uma criança quieta, mas que entende. Ah, sentou, tá à mesa, então, é para comer, comeu, saiu, né? Sabe fazer escolhas, escolhas inteligentes, sabe dizer o que gosta e o que não gosta, é flexível para mudanças, tanto de composição de prato como de ambiente, então não tem aquela rigidez de eu só como se tiver assim ou assim, eu só como se for em tal lugar. E muito relacionado à autonomia. Então, uma criança que tem autonomia para se alimentar, autonomia também para dizer, não, isso eu quero, isso eu não quero, e ser respeitado pelos cuidadores, pela família. Então, esse é o caminho, né, que na semana passada a gente conversei com você sobre o caminho, né? Qual é o caminho que a gente quer para a introdução alimentar? Onde que a gente quer chegar lá, né? E eu falei que não é um caminho reto, né? A gente imagina que, ok, vou começar e vai ser tudo lindo, maravilhoso, cada dia o bebê vai comer cada dia mais, mas não é uma reta. Nós temos muitas curvas, nós temos muitos obstáculos, mas a gente quer chegar com esse bebê lá, que ele seja um comedor competente. E como que a gente vai fazer isso, né? Então, eu pedi que me mandassem, né, algumas perguntas, e tem algumas perguntas que eu recebo praticamente diariamente no Instagram, que eu converso com muitas mães. Então, tem algumas perguntas que são praticamente iguais de todas as famílias, e tem algumas perguntas que vieram também na caixinha que eu abri ontem. Tá? Então, primeiro, quando a gente fala, né, eu trouxe esse tema, vou começar a introdução alimentar. E agora? Né? Bom, primeiro a gente tem que entender quando que é esse começo da introdução alimentar. Como que a gente começa? Né? Então, existe um tempo certo para começar a introdução alimentar? Existe. E ele é o mesmo para todos os bebês? Não. Né? Então, qual é esse tempo? A partir dos 6 meses, mais sinais de prontidão. Mas o meu bebê é prematuro, vai ser com 6 meses? Não. A gente vai utilizar a idade corrigida, e não a idade cronológica desse bebê. E mais os sinais de prontidão. Mas eu tô super ansiosa, né? Meu bebê já tá todo pronto, e ele olha pra comida, ele quer comer. E aí eu vou começar. Tem problema? Pode ser que sim. Mas por quê? Né? Por que vai ter problema? Por que eu não posso começar antes? Porque alguns estudos indicam que essa introdução alimentar antecipada, precoce, pode lá no futuro, né, ser um fator para obesidade. Ou também pode ser um fator para alergias alimentares. Então, esse marco dos 6 meses e mais os sinais de prontidão não é algo que foi, vamos escolher tal idade e pronto. Não, foi algo que foi estudado, observado com relação ao desenvolvimento do bebê, à maturidade do bebê, e os sinais de prontidão também vêm para trazer muita segurança.
Porque nos sinais de prontidão, a gente observa se esse bebê ele vai ter capacidade de lidar com aquele alimento que ele vai receber. Seja um alimento na colher ou um alimento em pedaço. Então, é necessário que a gente observe isso. Então, eu sei que algumas famílias trazem, né? Ah, mas o pediatra já liberou. E então, tem o pediatra como a sua referência, né? Só que não é essa a referência que a gente tem, inclusive da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Que é a partir dos 6 meses. Então, assim, não tem uma necessidade dessa pressa de começar logo. Ai, vamos começar logo, começar logo, começar logo a introdução alimentar. Tem 18 meses para que a gente possa conduzir toda essa introdução alimentar. Então, não precisa ter pressa, não precisa ficar ansiosa e querer começar logo, né? Você vai ter tempo, porque se o seu bebê ele não estiver pronto para receber o alimento, não vai ser bom, não vai ser prazeroso para ele, não vai ser bom para você. Vai ser uma frustração para você e um problema para ele. Então, calma, calma, vamos ajeitando a casa, vamos organizando, né? Para essa fase, existe, né, o que a gente pode chamar de um bebê estagiário. Então, é aquele bebê que ele já está começando a chegar perto, né, da idade de começar a introdução alimentar, ele já demonstra interesse, ele já consegue sentar mais firminho, né? Não tá tão caindo. Então ele ficou olhando. Então, para isso, a gente pode oferecer para esse bebê um mordedor natural, que eu já postei aqui, que é feito com casca de fruta, por exemplo, melão, a melancia, é ótimo para o bebê já entrar em contato, né, com uma textura diferente, porque não é mais um brinquedo, o alimento ele tem uma textura diferente, porque para o bebê a comida é um brinquedo. Embora muitas famílias não queiram aceitar, mas eu vou sempre dizer isso para você. Para o seu bebê, a comida é um brinquedo. Independente se você quer que ele entenda a comida dessa forma ou não, tá? Então, quando a gente começa, então, meu bebê tá querendo, não precisa oferecer uma comida. Vamos oferecer um mordedor natural, porque ele já vai entrar em contato com aquele brinquedo totalmente diferente. Nossa, um brinquedo que tem um cheiro, um brinquedo que ele coloca na boca e mesmo, porque o mordedor natural a gente tira a polpa da fruta. Mas mesmo assim ainda fica, né? Um líquido, algo, então já tem um sabor, tem um cheiro. Que brinquedo diferente esse, que brinquedo legal. Então aí você vai colocando, trazendo seu bebê, né, junto à mesa nos horários das refeições. Isso é ótimo, isso é muito bom, tá? Mas não comece antes dos 6 meses e nem dos sinais de prontidão. Ah, mas então eu vou esperar, eu não tô com pressa, vou deixar, né? Tô amamentando, o leite materno é ótimo, sim, leite materno é ótimo, é o melhor alimento do mundo. E aí, então vou deixar. Tem problema? Tem. Ah, mas ela acabou de falar que tem problema se começar muito cedo. Sim, também. Então tem problema se a gente começa antes do tempo e tem problema se a gente começa depois do tempo. Por isso que existe um momento mais adequado para o seu bebê. Ah, então qual é o problema de começar depois? De não já introduzir esse bebê com os alimentos? O problema é que a gente pode perder alguns momentos importantes para que esse bebê comece a se relacionar com os alimentos. Esse bebê ele pode ter mais dificuldade de aceitar algumas texturas, pode ter dificuldade de aceitar os alimentos, pode, né, depois lá no futuro, né, desenvolver algum tipo de dificuldade alimentar. Então vejam, existe um momento mais adequado que então é, repetindo, aos 6 meses mais os sinais de prontidão. Simples assim. A gente observa esses sinais e aí então começa. Ah, o bebê pode começar com 6 meses e um dia, com 6 meses e uma semana. Não vai. é, Dependendo do caso, pode ser que o bebê precise de mais tempo. Mas normalmente não, né? Uma semana ou 2 semanas o bebê já está pronto. Deixa eu ver aqui. A Valéria falou. E como faz para introduzir um tipo de leite? Minha bebê mama toda hora.
introduzir um tipo de leite, Valéria, você fala outro leite, porque a tua bebê tá mamando leite materno? E aí você queria trocar? É isso? Veja se eu entendi a tua pergunta. Então, falamos aqui, ok, a gente vai começar, então existe realmente um momento certo. Aí, outro assunto que vem muito, né? Tem um alimento certo para começar? Existe o melhor alimento? Né? Eu tenho que seguir. Qual é? Me diz qual é o melhor alimento. Não tem um melhor alimento. Não existe. Ah, mas então é uma fruta. Sim, pode ser uma fruta. Ah, mas então me diz qual fruta. Qual é a melhor fruta para começar? Não tem, né? É, aqui no Brasil, normalmente a gente começa com fruta, né? E aí até os pediatras falam, dá uma semana só de fruta para depois dar o jantar ou dar o almoço. Se começa com fruta porque a fruta ela tá mais fácil, né? E normalmente as frutas elas já têm uma textura mais adequada, então elas não precisam passar por um processo de cocção, com exceção de algumas frutas, como por exemplo a maçã e a pera, que da forma como ela tá, a gente não vai oferecer, né, um pedaço grande para o bebê. E então as frutas, normalmente, uma banana, descasca uma banana e dá para o bebê. Ah, mas se eu for dar uma cenoura, eu vou lá cozinhar a cenoura, então tem mais um processo. Então, a começar com a fruta é para trazer uma leveza para o processo, né? Porque vejam, é um processo que está todo mundo começando, está todo mundo com uma super expectativa, ansioso, por mais que eu sei que você queira, né, ficar tranquila, queira, né, aproveitar esse momento, tem essa questão da ansiedade. E é normal, por quê? Porque é uma fase linda e que o seu bebê vai fazer grandes descobertas. Então, todo mundo quer ver como é que o bebê vai se comportar, né? O que que ele vai achar, se ele vai comer, se ele não vai comer, o que que ele vai fazer. Então, pode começar com fruta? Pode. Pode ser qual fruta a que você tiver em casa. Não precisa sair, fazer uma compra específica para o bebê. Ai, mas eu não tenho aqui, eu posso começar com um brócolis, com uma carne? Pode. Esses dias eu fiz uma consulta domiciliar. E então, quando eu faço domiciliar, eu levo alguns alimentos de acordo com a fase que eu vou trabalhar com o bebê. Esse bebê era um bebê de início de introdução alimentar. Então, eu levei um mordedor natural de melão, que ele adorou, e eu levei alguns alimentos para demonstrar. Então, que ele não estava com uma textura adequada, que era uma beterraba. Levei um brócolis, aí levei o melão em si, a fruta, e aí levei um arroz para mostrar uma mistura, né, do arroz. Aí durante a consulta, então o bebê já tinha os 6 meses, ele estava com todos os sinais de prontidão, a gente colocou ele na cadeira, e aí a mãe ofereceu o mordedor natural. Ele adorou o mordedor natural. Aí, durante a consulta ainda, a gente conversando, aí ela falou, vamos dar para ele o brócolis. Aí a gente deu para ele o brócolis. E, e aí ela até brincou, que ela falou, nossa, que ela até falava que ia ser o que ela ia dar pro bebê no primeiro dia, né? E eu nem imaginava. E acabou que foi um brócolis. Aí o melão que eu tinha levado, eu falei para ela, eu vou deixar o melão então aqui que eu trouxe, essa fatiazinha, e depois você aparece. Aí quando eu cheguei em casa, ela já estava me mandando um vídeo que aí tinha oferecido melão para ele. Então não tem uma regra, sabe? Se você observou, não, o bebê tá pronto, então vamos começar amanhã. Mas aí o amanhã, de repente você tinha pensado, vou dar uma frutinha de manhã, mas aí o bebê acordou meio chatinho, não tava muito afim, você colocou ele no cadeirão, ele já chorou, aí tirou, ok, tira, não vai deixar o bebê chorando no cadeirão. Aí ok, chegou na hora do almoço e o bebê tava acordado, tava ali bem, estava tranquilo, não estava com fome, não estava com sono, e você colocou ele no cadeirão e tinha um alimento que era possível de você oferecer para ele, tanto na colher ou algum pedaço de um alimento macio, você pode oferecer para ele. Então, essa leveza é importante, tá? Deixa eu só ver aqui, que aí a Débora falou. Com qual fruta iniciar? Então, Débora, assim, não tem uma fruta específica, mas o melhor é uma fruta que ela seja mais macia.
Fruta sempre madura. Por quê? Porque a fruta madura, ela vai estar mais docinha, ela é mais saborosa. É a mesma coisa, quando a gente vai comer uma fruta e que ela não está muito madura, a gente sabe que ela não está tão boa, que ela poderia estar melhor, né? Mas o bebê ainda não sabe, a gente está apresentando para ele. Então, eu sempre falo também para os pais, experimenta para ver se a fruta tá ok, porque às vezes a aparência da fruta tá toda linda e tal, mas aí a gente come a fruta não tá tão gostosa. Então aí não oferece, tenta trocar se possível, tá? Então, pode ser a fruta, Débora, que tiver acessível, tiver aí na casa, tá? Aí a Débora perguntou, o início com a fruta e depois de 2 semanas a papa salgada? Não precisa necessariamente ser dessa forma. Pode ser, se for mais fácil para toda essa a organização da casa, tá? Porque às vezes a mãe ou não tem, a mãe já está trabalhando fora, não está em casa com o bebê, não tem tempo, então precisa se organizar, preparar algumas comidas, quer deixar separado, congelado, e às vezes não consegue começar tudo junto. Mas se o seu bebê tiver acordado, estiver bem, você já pode começar com 2 frutas nos 2 lanches, né? Na manhã e à tarde, e com o almoço ou com o jantar. E se o bebê estiver bem, pode começar, pode dar almoço, jantar, e as 2 frutas, não tem problema. O bebê ele não vai comer demais e passar mal, né? E mesmo que eu sempre falo, nunca force o bebê a comer. E por mais que você tente forçar, fazer o seu bebê comer, ele não vai comer um tanto, ainda mais um bebê que está começando. Porque quando ele está começando, o que, que a gente quer? Que ele goste daquele momento, que ele aceite, que ele se relacione bem ali com a comida. Então, é isso que a gente espera. A gente não espera que ele coma quantidades, né? Então, isso é um ponto que as famílias também se frustram muito, porque imaginam que o bebê já vai sair comendo um pratão de comida. Alguns saem comendo um pratão de comida, sim, mas não é a maioria. A maioria não come, tá? E tá tudo bem, depende como que você vai lidar com esse não comer, né? O nosso sucesso, a nossa chegada lá no comedor competente depende muito de como a família vai lidar com todo esse processo da introdução alimentar. Deixa eu ver aqui que a Débora falou da papa salgada, tá? Então não é uma regra iniciar com fruta. Não é uma regra, Débora. Você pode começar com a fruta, mas pode começar com outro alimento. Pode ser um brócolis, pode ser uma tirinha de carne, pode ser uma cenoura, pode ser uma batata, pode ser um arrozinho, pode ser um feijãozinho. Não tem uma regra, tá? Aí quantas refeições no dia, acho que eu não tinha visto ainda a tua pergunta, acho que eu já respondi. Então você pode começar, né, com 2 frutas nos lanches e uma refeição principal que a gente chama que é aquela refeição que a gente faz o prato completo. Eu postei essa semana, acho que foi um vídeo que eu falo desse prato completo. Então, e se o bebê aceitar, pode ser 2 também, tá? Não tem regra. Então, assim, às vezes as famílias acham que existe muita regra, então ficam colocando muito peso em algumas coisas e outras coisas que são mais importantes não tem espaço aí, tá? Deixa eu ver aqui, a Aline perguntou. E as mamadas, como intercalar elas com a introdução? E a água? Isso, ótimas perguntas. Assim, a água. Quando que a gente vai começar a oferecer água para o bebê? Quando o bebê começar a introdução alimentar. O bebê começou a introdução alimentar, a gente começa a oferecer água. Ah, mas quando? A todo momento. Por quê? Porque o bebê ele vai tomar pouquinha água. Ele também vai ter que aprender, assim como ele precisa aprender a comer, ele precisa aprender a tomar água. E aí, quando que a gente pode oferecer? Sempre, toda hora. Você está tomou água, oferece para o bebê. O bebê vai comer, você pode dar água para o bebê enquanto ele está comendo, porque às vezes o bebê não quer comer mais, porque ele tá com a boca com muito resíduo de alimento, ele não consegue ainda a saliva limpar bem a cavidade oral, e ele começa a ficar um pouco angustiado e ele quer sair, ele não quer mais. Oferece água e às vezes o bebê toma e o bebê segue comendo, segue comendo. Então pode oferecer água para o bebê antes dele começar a comer, durante, né, a refeição, depois da refeição, o tempo todo.
tá? Porque aí às vezes o bebê fica, como eles tomam um pouquinho, se ele tomar muito pouco, isso pode deixar o cocô dele mais durinho, e aí ele tem dificuldade, de fazer cocô. E o bebê do início, ele não sabe que a comida vai matar a fome dele. Então, a hora que a gente vai colocar esse bebê para comer, falando da questão do intercalar, essa seria a hora que a gente vai levar o bebê para brincar. O bebê tá bem, não tá com fome, não tá com sono, então a gente vai colocar ele para brincar. Brincar com o quê? Com a comida. Eu sei que é difícil aceitar, mas é isso. Ele vai brincar com a comida. O quanto mais você permitir que ele brinque com a comida, ou seja, que ele toque, que ele amasse, que ele cheire, que ele passe no cabelo, que ele ofereça para você, para o cachorro, ele está se relacionando com aquele alimento. Isso tudo vai ser necessário para que depois ele coma, tá? Deixa eu ver aqui que passaram algumas perguntas, deixa eu só voltar. E a água, tá, a água foi. Aí a Aline falou: eu esqueço de oferecer água, por causa da amamentação, acredito que não passa sede. Sim, Aline, no leite, né? Ele é uma boa fonte também, mas a gente precisa da água também, tá? Porque como tem porque antes, quando ele tá só com leite materno, realmente a gente não precisa da água nem chá, só leite materno. Mas depois começam a entrar os outros alimentos, e alimentos ricos em fibras, então a gente vai precisar, né? Esse corpinho vai precisar de mais água. Então é sempre bom ter um copo, uma garrafa, algo perto e oferecendo para o bebê acostumar a tomar água, para que ele se acostume a tomar água. E água, gente, água. Não é água de coco, não é chá, não é suco, é água, tá? Depois o seu bebê vai ter, né? Lá quando ele for criança, ele vai ter o momento dele tomar suco, dele tomar chá, dele tomar água de coco, mas agora ele tem que aprender a tomar água, tá? Porque tem várias crianças que não sabem tomar água. Por quê? Porque talvez a família também não gostava de água e aí então não ofereceu e o problema fica muito grande depois. Então, água, sempre água, tá? Aí, ó, você toma água, oferece pro bebê, quer água? Aí eles acham legal, é uma brincadeira. Então, tentar deixar um momento prazeroso, tá? Qual a quantidade de água? A Débora perguntou. Débora, assim, ó, eu não sou muito favorável da gente falar uma quantidade, né? Porque eu acho que isso vai tirar a leveza desse processo. Porque o que eu quero sempre é trazer a leveza para o processo, para que você fique tranquila e possa conduzir melhor essa fase. Então, como que a gente percebe se tá bom ou se tá ruim? Pelo cocô. É a melhor coisa. Se o cocô tá ficando muito seco, se o bebê tá tendo muita dificuldade de fazer cocô, pouca água, a gente precisa conseguir dar mais água para esse bebê, tá? E assim, só reforçando, o bebê precisa aprender a tomar água, tá? Então também tenham paciência. E eu sempre falo para ser o copo aberto, tá? Porque sim, é difícil, o bebê faz né, que assopra a água, não toma nada, mas ele vai aprender. Ele vai aprender. E aí depois ele aprendeu, pronto. Essa etapa você já passou. Para sair, né, em outros lugares, levar água para o bebê, não tem como levar num copo aberto. Então aí você tem um outro tipo de copo, alguma garrafinha, alguma coisa, para que o bebê possa tomar água, tá? Mas se você conseguir já ensinar ele no copo aberto, você já tem essa etapa garantida, não precisa depois, lá na frente, é, ensinar ele a tomar no copo aberto, tá? Então, já falei aqui dessa pergunta do alimento. Aí teve uma outra pergunta que era assim, como oferecer, né, alguns alimentos. E aí do como oferecer também tinha a questão de como oferecer carnes, peixes, ovos e frangos. Eu vou tentar compartilhar um vídeo aqui. Minha bebê tem 5 meses, já estou pensando na IA. Então, Débora, não sei se você viu, não sei como é que estão os sinais de prontidão, eu tenho um post de sinais de prontidão para que você possa avaliar. E tem um vídeo sobre um mordedor natural, né, que a gente fala do bebê estagiário. Então, de repente, já dá para, dependendo de como estão os sinais de prontidão, então oferecer
esse mordedor natural, trazer para volta da mesa. Isso é muito importante para esse processo do comer. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês um vídeo que eu quero mostrar da carne, né? Porque aí tem essa pergunta, de como oferecer os alimentos, né? Porque o sucesso da introdução alimentar. A Débora está perguntando se ela já pode dar um mordedor natural. Vai depender dos sinais de prontidão do bebê, tá, Débora? Porque assim, o bebê, para receber o mordedor natural, ele tem que conseguir sentar lá na cadeirinha dele, ficar sentado com o mínimo de apoio. Ele não pode já cair totalmente, tá? Porque senão não vai ser seguro. Como é que a gente vai dar para ele? E se ele leva até a boca alguns objetos, alguns brinquedos, e ele tá sentando, né, sem cair tanto, aí já poderia, né, levar ele, pensando assim, que é no momento da refeição, para ele entender, para o bebê já ver como que é esse momento, tá? E aí, então, oferecer esse mordedor natural. Lembrei o que eu estava falando para você. Sobre o sucesso da introdução alimentar, porque às vezes, né, algumas famílias me falam assim, mas é que eu não consigo fazer BLW, assim, já com uma culpa, com peso, né, e aí, poxa vida. Mas eu pergunto, mas qual é o problema, né? A gente ter um comedor competente lá no final não está relacionado se você vai querer oferecer na colher ou se você vai oferecer em pedaço. Ontem eu até postei também um vídeo onde eu falava sobre essa questão da colher ou do pedaço, né? Quem vai escolher? Normalmente quem escolhe é o bebê, porque se ele não quiser aceitar a colher, ele não vai abrir a boca, né? E os bebês, eles estão querendo muito essa autonomia. E, né, como que eu posso, assim, o que é bom? É ótimo, tá? Não é ruim, não é errado, não vai ter nenhum problema a gente dar o alimento na colher para o bebê, desde que a gente evolua, né? E que também, mesmo dando na colher, a gente permita que esse bebê explore alguns alimentos, porque essa exploração, que no caso é o que eu falo para vocês brincar, vai ser muito importante, tá? Então, não pense que, mas eu não tenho coragem, né, eu não quero. Aí teve até uma mãe que veio falar comigo, eu não queria, mas não teve jeito, porque a minha bebê só tá aceitando o BLW, mas eu morro de medo de engasgo e tal. Eu falei, não, calma, né? A gente precisa se informar. Então, oferecendo da maneira correta, o risco é mínimo. Então, não tem o porquê a gente não incentivar, permitir o bebê, dar oportunidade para o bebê, se a gente pode, né? Então, e aí muitas vezes o que acontece? Os bebês, eles querem. Eu quero compartilhar um vídeo, tomara que eu não erre aqui, que eu quero mostrar a questão da carne, tá? E essa questão do como oferecer, que vem muito, né? Muito essa questão, mas como oferecer? Deixa eu ver aqui, deixa eu sair para o ladinho. Tá, vocês estão conseguindo ver? Então, essa é a minha bebê, a Dora. E aqui ela estava, acho que na primeira semana dela de introdução alimentar. Ela começou com 6 meses e uma semana, que a gente estava esperando ela ter todos os sinais de prontidão, então ela sentar, né? O sentar que é o que mais, às vezes, dependendo do bebê, é o que mais demora um pouquinho, tá? Então, vejam, ela estava recebendo uma tira de carne, né? Então, como que eu ofereci tanto para as minhas duas filhas, né? O que a gente chama de método participativo, que é o quê? Eu dou alguns alimentos para o bebê levar até a boca, amassar sozinho, comer sozinho, e eu dou alguns outros alimentos na colher. Então, a gente faz de acordo com como que está o alimento. O bebê vai conseguir pegar? Então, eu deixo ele pegar. O bebê não consegue pegar, então eu ofereço na colher. E assim também traz uma leveza. A gente prepara uma refeição em família, né? Uma refeição para toda a família, com algumas adaptações. E aí o bebê vai. E vejam, um bebê de início de introdução alimentar. Não tem como esse bebê comer essa carne, né? Mas o que ela está fazendo ali? Ela está se relacionando com o alimento. Ela sente um gostinho, quando ela bota na boca, que ela até faz meio que uma cara assim, um pouco diferente. Ela aperta ali com a gengiva, não tem dente. Alguns bebês até já têm dente, mas não precisa ter dente,
tá? Aqui a Débora te perguntou, e é uma regra ter dentinhos para iniciar? Parece que eu tinha lido já a tua pergunta, Débora. Não, Débora, não precisa ter dente, porque assim, a gengiva do bebê é super dura, porque os dentes estão todos ali para já nascerem. Então é uma gengiva muito dura. Então o bebê ele não precisa dos dentes para receber um alimento em pedaço, tá? E aí então o que que ela faz? Olha ali, ela vira, né? Ela tá se relacionando com o alimento, ela tá sentindo o sabor, não tem risco nenhum, porque ela não tem uma super força para tirar nenhum pedaço do alimento. Ó, a Aline até falou, não, a minha tem 8 meses e nenhum dente e já come bem. Sim, porque a Valentina, minha filha mais velha, ela com 8 meses ela também não tinha nenhum dente. E ela comia também tudo super bem, então não é o dente, né? Porque a gengiva ela é bem firme. Então é isso, ó. Esse vídeo então mostra, né, uma carne, né? Como é muito a dúvida, mas eu não quero oferecer assim, o que que eu faço? Então a gente faz bem picadinho e vai oferecer na colher, uma quantidade pequenininha. E como que a gente faz para oferecer na colher? A gente tem que esperar que o bebê nos dê o sinal, que ele abra a boquinha. E aí a gente coloca a colherzinha com pouquinha comida lá. Na maioria das vezes eles vão botar para fora e ou um pouco eles ficam, né, com a comida na boca, depois eles vão aprendendo a lidar. Por quê? Porque, vou falar mais uma vez, o bebê ele precisa aprender a comer. E quem vai ensinar o bebê a comer? A família. Então, por isso que eu falo muito aqui, né, com você, mãe, porque você vai conduzir você ir, né? Às vezes eu falo a mãe porque eu acabo falando mais com a mãe, mas muitos pais também estão ali junto, avós, às vezes irmão mais velho, eu tenho uma família que está tendo que o irmão já é bem mais velho, então o irmão também alimenta a bebê, tá? Mas eu normalmente atendo, né, online às vezes sua mãe, e quando eu vou nas casas, aí tá todo mundo, né? Que eu falo, quanto mais gente, né? Chama todo mundo que vai cuidar do bebê. Porque todo mundo precisa saber. Porque todo mundo tem que conduzir da mesma forma. Então, esse sucesso da introdução alimentar, ele está mais ligado não ao que se o bebê come ou não. Né? Comer é, digamos, ingerir. Mas esse contexto de como ele está comendo, como que é essa relação com a comida, tá? Porque isso é muito importante. A gente tentar entender essa relação com a comida. Por que que hoje, né, a gente, né, eu vejo muito, tudo bem, é da minha área, tá? Mas talvez vocês conheçam também várias crianças com seletividade alimentar, com dificuldades alimentares. Por quê? Algumas, não todas, porque a seletividade alimentar ela tem várias origens, tá? Mas algumas provavelmente são devido a uma introdução alimentar mal conduzida, tá? Porque o bebê comer não significa que a gente vai ter o sucesso, que a gente vai chegar lá no comedor competente. Então, por isso que a gente só ficar prestando atenção se o bebê come, se ele come em quantidade, isso não nos garante o sucesso, tá? Então, por isso que tem coisas que eu falo muito, que nem eu falei aqui no início, não sei quem estava aqui, eu falo que muitas famílias não aceitam que o bebê ele vai brincar com o alimento, ele tem que brincar com o alimento. É difícil, é difícil. Teve uma consulta que eu fiquei, olha, acho que uns 20 minutos martelando nessa tecla, até que a família conseguiu absorver, porque eu não podia, eu demorei mais tempo na minha consulta, porque eu não podia sair de lá sem que eles entendessem o real motivo do que eu estava passando para eles. Porque isso vai ser muito importante, né? Porque só o comer, o simples fato do bebê comer e engolir, não nos diz nada, porque a gente pode simplesmente colocar uma tela na frente do bebê e o bebê abrir a boca, você colocar a comida lá e ele comer um pratão de comida e pronto, acabou, fechou. Só que a partir do momento que, se você quiser tirar aquela tela, ou se o bebê estiver em outro lugar, estiver em outro ambiente, ele não vai comer. E depois, quando ele já for maior, que ele tiver que ir na casa de alguém, ou ali, ou lá, ele não vai comer. E aí você vai me dizer assim, nossa, mas na introdução alimentar ele comia tudo.
mas e como que era a relação dele com a comida? Entende o que eu quero dizer? Então, essa é a questão. Deixa eu ver aqui que a Débora falou. Minha filha participa dos momentos das refeições e já apresenta interesse nos alimentos. Mas ainda não come, sim, que ela tá com 5 meses, né, Débora? Mas então, o mordedor natural, acho que ela vai curtir bastante junto com vocês. Para a Dora, né, que é essa que está aqui no vídeo, eu também dava os talheres, aí a minha mãe ficava brigando comigo, ai, coitada dessa criança, vocês estão tudo aí comendo, ela tá só com esses talheres, que aí ela ficava, dava talher, brinquedo, aí ela ficava batendo no cadeirão, que é o que eles gostam muito de fazer. Bater no cadeirão, jogar, cair, pegar, que é isso que eles fazem nesse início, mas ela estava ali junto com a gente, né, e a gente estava falando com ela e tudo. Aqui a Aline falou: eu tenho dúvidas sobre os alimentos a oferecer. Aline, eu não sei se você chegou há pouco tempo, a gente estava falando, né, dos alimentos, falei um pouco do alimento para começar a introdução alimentar, que não tem uma regra, que pode ser uma fruta, pode ser outro alimento, tá? Agora eu quero mostrar um outro vídeo para vocês. Deixa eu só ver aqui. Tá, então que aí era essa questão. Aí também tem a pergunta do frango, do ovo. Então, como que a gente pode oferecer? Ou um pedaço assim, como a gente está vendo aqui o vídeo, ou então vai ser picadinho na colher, tá? Pro bebê. Outra questão que acontece bastante, né? Além desses pontos, né? De qual alimento, o que pode, o que não pode. De modo geral, o que pode, o bebê pode e deve comer? Os alimentos que são ditos, né, pelo nosso guia, então, que seriam alimentos in natura e minimamente processados. Então, todos esses alimentos que a gente sabe que são alimentos, frutas, legumes, verduras, carnes, arroz, feijão, isso a gente sabe que é alimento. Todas aquelas tranqueiras que tem lá no supermercado, né, que tem um rótulo bonito, que tem um monte de coisa que tá lá, que facilita a nossa vida, provavelmente aquilo lá não é para o seu bebê comer, tá? Não vai estar dentro dos alimentos que são ideais para ele comer. Tá? Inclusive, até alguns que dizem que são próprios para bebês não são necessários. Tá? Então, de modo bem geral aqui, falando bem geral mesmo, tá? E aí, o que acontece? Uma outra questão de quem vai começar, que também é atrelado a questão do pedaço, é o fato do medo do bebê engasgar. Né? E aí o que a gente precisa entender muito? A diferença do que é um engasgo real, né? Que tem um bloqueio na traqueia, que o bebê não respira, o bebê começa a ficar roxo, é algo muito sério, muito grave, onde a gente precisa chamar uma emergência, a gente precisa saber uma manobra de desengasgo. Eu já precisei usar, né, com a minha filha. E, enfim, eu já até acho que já contei essa história, não vou contar agora, mas como eu tinha medo, assim como vocês, então eu estudei bem, eu treinei a manobra, no dia que eu precisei, eu usei e foi tranquilo. Depois eu né, passei super mal, de nervosa, mas eu fiz o que eu tinha que fazer. E tem o reflexo de Gag, que o reflexo de Gag é um reflexo super protetor, tá? Eu vou mudar aqui como balancear os alimentos para vitaminas e nutrientes corretos. Débora, dá uma olhada nesse vídeo que eu postei, acho que essa semana, que é sobre o pratinho, tá? Lá tu vai tirar essa tua dúvida, porque lá eu falo dos grupos, o que precisa colocar aqui. Então, o ideal é ter um pratinho completo e colorido, tá? Deixa eu tentar colocar o outro vídeo aqui que eu quero mostrar para você. Aqui. Então, o que acontece? Deixa eu ver, tá? Tô aqui embaixo, não vou atrapalhar. Nós temos o reflexo de Gag, que é um reflexo protetor, tá? O que significa ser um reflexo protetor? Significa que ele vai proteger o seu bebê de um engasgo, né? Ou seja, ele é ativado quando o bebê está com alimento ou com algum objeto que é muito grande e que ele não vai conseguir engolir.
Então, esse reflexo é ativado, né? Como a gente está vendo ali no bebê. Aí o bebê tosse, coloca o alimento para frente. Às vezes o bebê tosse mais, acaba cuspindo ou acaba vomitando. E é um reflexo que protege o seu bebê de um engasgo. Então, ó, se a gente observar o vídeo, então, o alimento está muito lá no fundo, o reflexo é ativado, o alimento vem mais para frente, o bebê mastigou e seguiu a vida. Isso é um reflexo de gag. Isso não é de forma nenhuma um engasgo, tá? E o bebê segue a vida comendo. Às vezes, se o bebê teve que tossir, forçar muito para ativar esse reflexo e se livrar desse alimento que às vezes estava muito no fundo, às vezes o bebê fica um pouco chateado, aí chora, aí não quer mais comer e tudo bem, porque foi algo que foi além, né? Talvez ele também ficou um pouco assustado com aquela situação, mas na maioria das vezes o bebê faz exatamente isso. Ele tem um reflexo, ele age. E isso, gente, é rápido, é segundos e já tá pronto. Então nunca tente colocar a mão lá na boca do bebê, tá? Porque aí sim você pode acabar engasgando o bebê. Fique pronta para agir, porque se o bebê não conseguir, se ele realmente acabar engasgando e ele tentar se proteger com reflexo de gag, aí sim você vai ter que agir. Mas a maioria das vezes não é necessário, tá? O bebê com o reflexo de gag, ele não se previne do engasgo e segue a vida, né? Eu sei que pode ser um pouco assustador, assim, quando a gente olha o bebê tendo, né, esse reflexo de gag, mas ele é super tranquilo, tranquilo, né, entre aspas, é super normal, tá? E com o tempo, né, com essa exposição aos alimentos, né, a saber manipular mais os alimentos dentro da cavidade oral, esse bebê vai cada vez mais reduzindo esse reflexo, porque esse reflexo no bebê ele está mais para frente, né, da língua, e ele vai indo mais profundo, como é o nosso, né? Se a gente colocar o dedo lá na garganta, a gente também vai ter, né, aquela ânsia, e é isso que acontece com o bebê. Então, ele é protetor, tá? Não tenha medo dele. Ache bom que ele, né, está agindo aí junto no corpinho do seu bebê, certo? Então, deixa eu só parar aqui esse vídeo, parar de compartilhar. Pronto, voltei, agora eu tô maior. Então, assim, esses, né, são algumas das principais dúvidas que acontecem, tá? Então, o que que é importante que você saiba? Que o seu bebê ele vai precisar aprender a comer, ele vai precisar aprender a tomar água, e você, né, a família vai ter que conduzir, tá? E como eu já falei lá no início, muitas vezes o que que a gente precisa? Trabalhar de forma individual. Por quê? Porque o que dá certo, né, a estratégia que dá certo com um, não dá certo com o outro, né? Então, nos meus atendimentos, mesmo os bebês das mesmas idades, o que eu oriento uma família para um é uma coisa, para outro é outro, porque ele está em outro ambiente, ele está em outra família, ele tem outros horários, ele reage de forma diferente. Então, um atendimento individualizado vai permitir que você consiga guiar então o seu bebê da melhor forma possível. Então, dentro da rotina que tem na sua casa, dentro da disponibilidade de alimentos que vocês têm, dos horários, de como o seu bebê ele vai aceitar ou não, né? Porque tem alguns bebês que são mais abertos, tem alguns bebês que demoram mais, tem bebês que têm um apetite, né? Que já comem, aceitam grandes quantidades desde o início. Tem outros bebês que não. Então, depende muito de cada bebê. Então, claro que aqui, nesse meu perfil, né, nesse meu espaço, eu compartilho muita informação com você, informação que eu sei que vai fazer diferença, que é importante, e por isso que eu falo que eu vou seguir batendo na tecla, que você tem que deixar o bebê brincar com comida, porque ele precisa disso, tá? Embora eu sei que não é algo que é aceito quando eu falo, mas é importante, eu preciso falar. Eu não posso falar só o que você quer ouvir.
né? Porque isso não vai te levar a conseguir guiar o seu bebê para ter um filho que coma bem de tudo. Então, eu não vou conseguir chegar lá com o seu bebê comendo bem de tudo se eu não falar muitas coisas que eu preciso falar. Então, por isso que toda vez que eu vou postar algum conteúdo, né, eu penso bastante a forma como eu vou falar, todos os pontos que são importantes, né, de serem levantados. E sempre, né, é importante falar que o acompanhamento individual vai fazer muita diferença, né? Porque talvez algumas das estratégias, né, dicas, informações que eu passo aqui não vai servir para o seu caso aí, tá? Então, por isso, essa importância da gente conseguir ter o olhar para o seu bebê. Porque a fase da introdução alimentar, ela é importantíssima, porque é onde a gente vai criar, né, vai construir o paladar do bebê. Então, o bebê é como se ele fosse um livro em branco, né, um caderno em branco. E durante esses 18 meses que a gente tem para trabalhar, é onde a gente vai começar a escrever a história da vida dele, principalmente de saúde, né? Porque a introdução alimentar, ela vai ter um resultado muito lá na frente, né? Porque eu falo, uma boa introdução alimentar é uma baita poupança de saúde para o bebê. Só que isso a gente vê lá na frente, né? Então, não consegue já colher esse resultado agora, mas colher o fruto de um filho que come bem de tudo, a gente consegue dentro desses 18 meses. Então, se você que está aqui agora pensou, poxa, eu acho que eu quero colher esse fruto já, né, ao final dessa jornada da introdução alimentar, me manda um link, me manda uma mensagem, tenho um link com o meu WhatsApp ali na bio, ou pode mandar uma mensagem aqui pelo Instagram, a gente agenda uma conversa, eu sempre, eu gosto, né, de agendar uma conversa com as famílias, para informar a forma como eu trabalho, quais são as fases que geralmente eu atendo os bebês, né, porque eu atendo os bebês em fases específicas, por quê? Porque os bebês mudam o comportamento. Ontem à noite eu fiz um atendimento de um bebê que já está indo praticamente para a última fase da introdução alimentar. E aí eu falei para a mãe dele, né? Eu falei, olha, agora a gente vai começar, né, a ver isso. Aí ela falou, sim, é. E eu falei, bom, então ele já está nessa fase. Bem-vinda! Porque aí as estratégias são outras. Então, cada fase, por isso que assim, algumas famílias falam, mas nossa, mas estava indo tudo bem e agora já mudou e agora eu não sei o que fazer e agora isso e agora aquilo. Claro, porque o bebê muda, né? E a forma como a gente vai alimentar ele, que tipo de estratégia a gente vai usar, vai ser diferente, porque ele é um bebê diferente. Então, se você tiver interesse, me manda uma mensagem, a gente pode marcar uma ligação, onde eu posso explicar quais são essas fases que eu atendo, né, geralmente os bebês, e como é o meu trabalho, né? Vai ser um prazer acompanhar vocês e fazer com que o seu bebê chegue lá, no final dessa jornada, um comedor competente. Então, agradeço muitíssimo quem esteve aqui hoje. Então, a gente falou, né? Falei aqui com você sobre, vamos começar, e aí, né? Então, falamos de quando começar, da importância da gente esperar o momento certo para começar, né? Sem ansiedade, também sem, deixar, então não faz mal, não vou começar, deixa para lá. Essa questão dos alimentos que a gente falou, né? Quais são os alimentos? Como oferecer, né? E alguns medos, né? Como o engasgo, o reflexo de Gag, o que é um e o que é o outro, tá? Então, agradeço muitíssimo. Tenham todas uma ótima noite, um bom final aí da semana que já está quase começando. E nos vemos na próxima quinta com mais uma live. Bom, um abraço, obrigada pela presença.